Sistemas ternários. Agora nós vamos analisar sistemas que apresentam três componentes, eles são chamados de sistemas ternários. De acordo com a regra das fases, o número de graus de liberdade, C mais 2 menos F, é igual a 5 menos F em sistemas de três componentes. Portanto, com uma fase teríamos 4 graus de liberdade, ou seja, seria impossível a representação em diagramas de 3 dimensões, o que dirá em 2 dimensões. Normalmente, porém, a gente considera que a pressão e a temperatura são constantes, o que reduz em 2 o número de graus de liberdade, fazendo que, então, o número reduzido de graus de liberdade seja 3 menos F. Para uma fase, então, temos 2 graus de liberdade, para duas fases, 1 grau de liberdade, e para 3 fases, 0 graus. De modo que nós podemos, sob condições de pressão e temperatura constantes, representar os diagramas de sistemas ternários em 2 dimensões. O diagrama de 2 dimensões normalmente é representado mediante um triângulo equilátero, onde os 3 vértices aqui dizem respeito aos componentes puros, componente A, componente B e componente C puros. No interior do diagrama apresentamos regiões com 3 componentes e ao longo de cada um dos lados regiões com 2 componentes. Vamos então imaginar o seguinte, esse ponto aqui, esse vértice aqui indica 100% do componente A. Ao longo deste vértice, dessa reta aqui, desse lado do triângulo, nós temos o equilíbrio entre o componente B e o componente C, com 0% de A. Retas paralelas a esse lado, em direção ao vértice A, apresentam quantidades crescentes do componente A. Então, essa reta aqui é 0% de A, essa reta aqui é 20%, 40%, 60%, 80% de A. A mesma construção nós podemos fazer para B. No caso, B é representado por esse vértice aqui, e o lado AC, oposto a esse vértice, representa a linha com 0% de B. Retas paralelas a esse lado representam, então, sucessivamente quantidades crescentes de B. Aqui, no caso, eu representei para 20%, 40%, 60%, 80% de B. E a construção similar para C também é dada, considerando que o vértice C é esse aqui, o lado oposto ao vértice é o lado AB, aqui é 0% de C, 20%, 40%, 60%, 80% de C. Okay? Por exemplo, se nós temos esse ponto P aqui, esse ponto P é caracterizado por quantidade de A, 0, 20, 40% de A. Quantidade de B, 0, 20, 40% de B. E quantidade de C, 0, 20% de C. Então, 40% de A, 40% de B e 20% de C. Algumas propriedades interessantes no diagrama são as seguintes. Vamos imaginar o que acontece à medida que eu pego e percorro uma reta que passa pelo vértice, por um dos vértices, por exemplo, aqui o vértice A, e vai em direção a um ponto O que se encontra no lado oposto àquele vértice. Em todos os lados aqui, existe a mesma inclinação. Portanto, a relação que existe entre esse segmento e esse segmento é sempre o mesmo. Significa aqui que as proporções entre os componentes B e C permanecem constantes. Aqui, por exemplo, essa linha aqui é uma linha onde nós temos 50% de A, que é, se a gente segue aqui as linhas paralelas ao lado oposto, essa linha aqui corresponde a 50% de A.
Nesse ponto aqui nós temos a quantidade de B, se nós fizermos a proporção é de 30% de B, e a quantidade de C é de 20% de C. Então 50 de A, 30 de B e 20% de C. À medida que a gente vai em direção a esse ponto, a proporção entre B e C permanece constante. Permanece aqui, então, a proporção entre B e C de 3:2. Nesse ponto aqui, nós vamos ter 60% de B, 40% de C e 0 de A. Aqui nesse ponto, então, nós não temos absolutamente nenhuma quantidade de A. Essa propriedade dessa reta é interessante quando, por exemplo, nós analisamos o que acontece quando nós temos dois sólidos, digamos B e C, na presença de A, que pode ser o solvente, como por exemplo a água, e formos diluindo o sistema constituído pelos dois sólidos, acrescentando água, e a trajetória do sistema vai seguir essa reta aqui em direção ao vértice correspondente ao solvente. Outro aspecto interessante é quando nós temos sistemas com 3 fases, sistemas ternários com 3 fases. Aqui no caso nós temos a fase M, N e R. Qualquer ponto aqui no meio dessa região triangular aqui é um ponto com 3 fases. A única diferença é a quantidade relativa de cada uma dessas fases, que pode ser calculada de acordo com a regra da alavanca. Vamos, por exemplo, representar no diagrama ternário o ponto com xa igual a 0,20, xb igual a 0,30 e xc igual a 0,50. 0,20, então, para A seria correspondente a essa reta aqui. 0,30 para B seria correspondente a uma reta que estaria paralela entre o 20% e 40% de B, ou seja, passa aqui pelo meio. Mediante a intersecção entre essas duas retas, nós já conseguimos determinar esse ponto A, que deve ser aqui. A quantidade de C é determinada apenas para conferir se o nosso cálculo é certo. E aqui nós temos de fato 0, 20, 40, aqui seria 60, aqui no meio então 50% de C. Esse outro ponto aqui, 0,40 para A, 0,50 para B e 0,10 para C, pode ser calculado então. 0, 20, 40 de A e para B 0, 20, 40, 50 de B. Esse ponto então aqui corresponde a 0,40 de A, 0,50 de B e 0,10 de C. Ok? Também é deixado para que vocês façam a delimitação da linha que percorre o sistema quando iniciando com uma mistura de A e B com 20% de A, se adiciona gradativamente C ao sistema, que é essa linha aqui. Aqui nós temos 20% de A, 80% de B, e a adição de C ao sistema desloca o sistema ao longo dessa reta que vai em direção ao vértice C. Aqui nós temos um diagrama típico de sistema ternário, onde nós temos o clorofórmio, a água e o ácido acético. Água e ácido acético, bem como o clorofórmio e o ácido acético, são miscíveis em todas as proporções. Clorofórmio e água, porém, são apenas parcialmente miscíveis. Vamos imaginar o que acontece quando temos aqui uma determinada quantidade, que pode ser então 0, 20, 40, 60% de água e 40% de clorofórmio. E formos adicionando ácido acético ao sistema. À medida que nós adicionamos ácido acético ao sistema, o sistema vai prosseguir, seguindo nessa linha aqui, em direção ao vértice do ácido acético. Ponto D é o inicial, e à medida que nós acrescentamos ácido acético, o sistema continua bifásico, ou seja, 2 fases líquidas,
mas as fases líquidas alteram sua composição. Uma das fases que é rica em cloroformo altera ao longo dessa curva, outra fase que é rica em água altera ao longo dessa curva. Nesse ponto E, desaparecem as duas fases líquidas se juntam em uma fase apenas. A partir daqui nós temos um sistema límpido com uma fase líquida apenas. E no ponto F, então, aqui nós temos, por exemplo, um sistema constituído de uma fase só. Tudo se passa como se um sistema que tinha duas fases líquidas, uma rica em cloroformo e outra rica em água, mediante o acréscimo de ácido acético, fosse fazendo com que as duas fases ficassem mais, por assim dizer, compatíveis entre si e passassem a aumentar a sua miscibilidade. A miscibilidade parcial e, portanto, a implicação no diagrama ternário depende da temperatura. Aqui nós temos um sistema anilina, água, fenol. O sistema água-fenol já é bastante conhecido nosso nos sistemas de dois líquidos parcialmente miscíveis. A temperaturas baixas, abaixo de 65 graus, existe uma miscibilidade parcial, aqui, por exemplo, em 50 graus. Mas a altas temperaturas, o sistema é completamente miscível entre fenol e água. A temperaturas mais elevadas, porém, nós temos cada vez mais uma diminuição da lacuna de miscibilidade entre anilina e água, certo? Como nós podemos ver aqui nesse diagrama. Anilina e fenol permanecem, porém, completamente miscíveis em toda essa faixa de temperatura que estamos analisando. A projeção de um diagrama desse tipo, num diagrama tridimensional, em várias fatias de temperatura, leva à construção de um diagrama tridimensional como esse aqui. Se a miscibilidade parcial se dá entre A e B, B e C e A, nós temos então várias curvas de miscibilidade parcial, como nós temos aqui, que também vão depender da temperatura. Essas curvas fazem com que, à medida que a temperatura se eleva, as regiões eventualmente vão desaparecendo, mas a baixas temperaturas essas regiões se aproximam e podem eventualmente coalescer e formar uma região com três fases, uma região trifásica. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo típico, onde nós temos dois sais, um sal B e um sal A, em equilíbrio com a água, e aqui, se nós considerarmos apenas o sal B em equilíbrio com a água, essa curva aqui, esse ponto aqui seria o ponto de solubilidade, a solução saturada do B em água, e esse ponto aqui seria a solubilidade do C em água. Qualquer ponto aqui é uma solução límpida, subsaturada, qualquer ponto aqui é um ponto onde nós temos duas fases, a solução saturada e o sal puro, C aqui nesse caso, ou B aqui nesse caso, e essa curva aqui é como que se altera a solubilidade do sal B mediante a adição do sal A, enquanto que essa curva aqui é quando que se altera a solubilidade do sal C mediante a adição do sal B. Nesse ponto aqui nós temos o extremo de uma solução que é saturada em relação a ambos os sais. E qualquer ponto no interior desta região triangular apresenta três fases: o sólido B puro, o sólido C puro e uma solução saturada com composição invariante H, solução mutuamente saturada. Um ponto O aqui, por exemplo, apresenta duas fases, uma solução com composição N e o sal com composição B. Se a gente começa uma mistura de dois sais, do sal B e sal C, com essa composição e vai acrescentando água, o primeiro acréscimo de água leva à formação apenas dessa região de três fases, com a solução mutuamente saturada e os dois sais. Quando se ingressa nesse ponto Q aqui, desaparece o sal C e nós temos em equilíbrio o sal B com a solução saturada de B em A com a presença de C, que vai ser descrita por essa curva aqui. Nesse ponto M, desaparece o último resquício do sal B
e nós temos aqui uma solução límpida de ambos os sais. Aqui nós temos um caso semelhante, onde sal, líquido orgânico e água formam também um diagrama relativamente complexo, aqui no caso um diagrama triangular com com 3 fases, líquido, fase líquida com composição H1, fase líquida com composição H2 e o sal com composição B. Quando nós temos então o água e o líquido orgânico, que nesse caso são miscíveis entre si mediante a adição de sal, nós ingressamos nessa região bifásica e depois trifásica, de modo que o que ocorre é a separação de duas fases líquidas. Uma fase mais rica no líquido orgânico, outra fase mais rica na água. Ou seja, os dois líquidos, o líquido orgânico que era miscível na água, passa a ser parcialmente miscível mediante a adição do sal. Diagramas um pouco mais complexos também podem ser vistos nesses exemplos aqui, que nós iremos detalhadamente analisar em aula.